Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, irmãos. Vamos continuar aqui a nossa exposição com a graça de Deus. Meu tempo já está apertado. Mas pretendo ser objetivo aqui, sem perder nenhum conteúdo, de forma a abençoar meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 27 a 31. Será a sessão de hoje. Atos 4, 27 a 31. Diz o seguinte, irmãos. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Verso 30. Estendei a tua mão para curar, e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus. Verso 31. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Até aqui. Vamos orar? Ore no seu lugar também, nesse momento. Que o seu coração esteja preparado, mais uma vez, para receber a boa palavra. Os irmãos veem, através dos pedidos, agradecimentos dos irmãos, que a palavra tem o seu poder, tem a sua eficácia. Ela pode transformar a sua vida. Até mesmo as mães, quando vão para lá, se atentem à palavra de Deus. Fiquem atentas. Se perderem, se não conseguirem, vejam depois a pregação. A palavra de Deus é importante para as nossas vidas. Então, ore nesse momento, nesse sentido. Deus, muda. Fala comigo. Me abençoe. Me exorte. E que seu coração esteja, então, pronto. Amém? E ore pela minha vida também, é claro. Bom, vamos orar? Santo Deus, estamos aqui perante sua palavra. Peço que o seu Santo Espírito, desde já, esteja preparando os nossos corações para que recebamos a boa palavra do Senhor. Que Deus penetra, que Deus muda a nossa concepção, que traz a metanoia, a transformação, o arrependimento genuíno. E precisamos, Deus. Precisamos da sua palavra para que as nossas vidas sejam conformadas à de Cristo, que sejamos semelhantes a Ele. É isso que buscamos aqui, o louvor do seu nome. Ó Pai, fale com seus filhos, salve os perdidos, Deus, que a sua palavra é eficaz para isso. Ajude essa igreja, Pai, ajude os meus irmãos, e que eu também, Pai, como um homem necessitado do Senhor, de graça, de misericórdia, possa ser um instrumento em suas mãos, para abençoar os meus irmãos. Por mim mesmo nada faço. Se eu sei algo, Deus, isso vem do Senhor. Tudo vem de Ti. Que o Senhor nos agracie mais uma vez. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, então, estamos na continuação aqui do que se iniciou lá no capítulo 3, onde Pedro e João estavam no templo pregando. E antes disso, ao entrarem, havia um homem coxo, de nascença. E ele foi curado pelo nome de Cristo, pelo poder, pela fé que ele teve em Cristo. Isso é um detalhe importante, E, amados, com isso, um grande reboliço aconteceu. Os judeus ficaram eufóricos, começaram a correr para saber o que aconteceu, e ali Pedro e João começaram a pregar com ousadia. Pregaram sobre a ressurreição de Cristo, pregaram sobre o evangelho de Cristo. Então, amados, com isto, os líderes religiosos, eles entraram em uma contenda. Eles se sentiram totalmente enraivecidos, irritados, porque aquele a qual eles condenaram à morte, Jesus Cristo, ainda assim estava tendo efeito e o seu nome continuava a ser crido pela igreja. Nós vemos que muitas almas se converteram.
E o total agora é de 5.000 almas acrescidas à igreja primitiva. Ou seja, eles estavam preocupados com esta popularidade de alguém já morto. Mas morto apenas na mente deles, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo e assentado à destra de Deus Pai. Isso nos mostra para nós um panorama no livro de Atos do que a igreja tem que se preocupar. Com o que a igreja tem que realmente estar envolvida. Em fazer programas para nós mesmos, atividades, um pragmatismo. Qual que é o verdadeiro propósito da igreja? Porque Jesus ascendido ao céu e governando a sua igreja com derramar do Espírito Santo, que aconteceu no capítulo 2 deste livro, como que agora a igreja está em movimento? Então os detalhes da igreja em si, após a era de Cristo, após a sua morte, ressurreição e ascensão, que diz muito respeito ao que nós estamos vivendo hoje, quais são as nossas responsabilidades aqui juntos? Quais são os nossos deveres, como lemos na confissão de fé? E que nós vamos ver hoje aqui, né, mais uma vez no texto. Qual que foi a reação da comunidade, da igreja, perante a perseguição? Esta passagem, então, mostra que eles oraram. Que eles clamaram a Deus. E oraram para quê? Para continuar a pregar. Amados, eles oram para poderem pregar a mensagem com ousadia. E não para se encolherem com medo de um poder social ou político. Não. Eles visam a glória de Cristo através da propagação do Evangelho. A qual Cristo, no capítulo 1, antes de ascender aos céus, falou: vocês serão as minhas testemunhas. E nós? Somos testemunhas de Cristo? Carregamos o nome dele conosco. Somos cristãos. Então, carregar o nome de Cristo é uma grande responsabilidade. E a principal delas é fazer o seu nome conhecido. Nós temos essa incumbência, irmãos, como igreja, como indivíduos reunidos, juntos. Então, quando estamos juntos para orar, devemos orar pelo quê? Para que o nome de Cristo seja conhecido. Se eu oro por santidade, é para que eu se torne mais parecido com Cristo e as pessoas conheçam a Cristo. Essa é a nossa intenção. Este é o nosso objetivo. Eu nunca devo desejar santidade para mim mesmo. Para mim dizer para o meu vizinho que meu jardim é mais florido e mais cuidado do que o dele. Não. Eu peço santidade para que o nome de Jesus seja propagado. Existe uma grande diferença de foco. Eu queria uma igreja bíblica, como eu falei nos outros sermões. Para que queremos uma igreja bíblica? Para se fechar aqui nas quatro paredes e vivermos para nós mesmos? Como alguns irmãos já falaram para mim, não, tá bom só a gente aqui, né? Não traz mais ninguém de fora não, vamos viver só a gente aqui. E às vezes queremos agir dessa forma. Não, tá bom, eu conheço Israel já, conheço Fabiane, vamos viver aqui nós, aqui na nossa bolha. Não vamos mais ter preocupação com lá fora não. E somos tendenciosos a querer isso. Aí vão nascendo os filhos, né? Essa bolha vai crescendo, mas para dentro só. E quando eu olho para Atos, qual que é o desejo da igreja? Crescer para dentro ou crescer para fora? Para fora. Tanto que após a morte de Estevão, que veremos no capítulo 7, acontece a diáspora. O que é a diáspora? É a propagação, a divisão. Os judeus eles vão embora de Jerusalém, mas os judeus cristãos. E o evangelho começa a se propagar para toda a nação. Tanto que Paulo vai, né, amando em outros lugares atrás dos judeus, né, que se converteram a Cristo. Então pensemos no que o livro de Atos, que Lucas escreveu, está propondo para nós. Você não pode perder de mente o propósito deste livro. O que ele está nos apresentando. Qual que foi a influência de Paulo neste livro, neste relato. Que até em Roma, encarcerado, preso, continuava a pregar o evangelho. No navio, sofrendo lá um naufrágio, um possível naufrágio, ele estava lá para pregar o evangelho. Numa ilha, isolado, picado por uma cobra, ele foi lá e pregou o evangelho. Do início ao fim, o livro de Atos fala sobre o propósito da igreja. E talvez eu e você precisemos aprender. Precisemos reorganizar também os nossos pensamentos quanto a isso.
Então vamos ver a continuação da oração da igreja. Porque eles estão orando, estão lembrados? Nesta oração eles estão citando o Salmo número 2. Referente e aplicando a perseguição a qual eles estão sofrendo agora. Que é a proibição de pregarem. Verso 18 do capítulo 4. Olha o parecer e a decisão do Sinédrio. E chamando-os ordenaram-lhes, uma ordem, que de nenhum modo, falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Era uma proibição. Pedro e João respondem se era justo ouvir a eles mais do que a Deus. E depois disso, no verso 21, eles ameaçam eles. Depois de ameaçá-los ainda mais, ou seja, lá no verso 18 já havia ameaças. Eles ameaçaram agora ainda mais. Os deixaram ir, não achando nada para castigá-los por causa do povo, porque eles tinham medo do povo. Olha a desonestidade deles. Porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Afinal, o ex-coxo de nascença estava de pé, saltitante, andando para lá e para cá. E todo mundo conhecia ele. Afinal, ele já tinha mais de 40 anos, né? Já estava lá, sendo conhecido, reconhecido, e as pessoas davam glórias a Deus por isso. Agora veremos a continuação, a partir do verso 27, tá, irmãos? Vamos entrar no texto. Utilizando a João Ferreira de Almeida. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então vamos lá, amados. A primeira parte do verso diz que porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade. Então os apóstolos aqui, os próprios apóstolos, nesta oração, juntamente com a igreja, eles estão dando a correta interpretação da citação do Salmo 2. Porque ainda estão dentro da citação do Salmo, que foi justamente o que vimos semana passada, correto? Verso 25 e 26. Pela boca do seu servo Davi dissestes. Então, 2 pontos. Aí entra a citação do Salmo 2. Porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. E verso 26. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor, contra o seu Cristo. Então, eles estão agora trazendo a correta interpretação aplicada já no que eles estão vivendo. Porque eles veem isso já cumprido em Jesus. Ou seja, o palco da crucificação de Cristo, a qual estava todos esses reis citados aqui, que vamos entrar, conforme cita o texto, Herodes, Pilatos. Então, o próprio palco da crucificação agora está sendo o palco da própria perseguição. E bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pelo nome de Cristo. Porque isso, de certa forma, traz se você é uma testemunha fiel de Cristo ou não. Ser testemunha de Cristo é justamente você oferecer antipatia a este mundo e a esse sistema. Aonde o costume das pessoas é mentir, você não compactua com a mentira. Logo, você vai ser perseguido por isso. Então, os princípios e valores de Cristo, eles são contrários ao reino de trevas, ao reino que é tocado e governado este mundo por Satanás e seus anjos. Então, amados, quando eles olham para a perseguição, eles olham para Cristo. Porque verdadeiramente, ou seja, absolutamente, se ajuntaram nesta cidade. Então, o que eles estão fazendo? Aplicando o cumprimento do Salmo número 2 em Cristo Jesus. E isso se estendeu à própria igreja primitiva. Contra quem que eles se ajuntaram? Diz o texto que contra o seu santo servo Jesus. É interessante as nomenclaturas que é utilizado pela igreja. Estamos falando aqui de doutrina, tá, agora? Como que a igreja de Atos enxergava cristologia? Eles perseverarem, como está lá no verso 42 do capítulo 2,
eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. Nós também citamos o credo apostólico na nossa confissão de fé. E o que significa a doutrina apostólica? Nós temos que prestar atenção no que professava a igreja naquela época. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quando eles falam servo Jesus, tem muita teologia nesse nome, irmãos. Principalmente no termo servo. O que significa isso? Humilhação de Cristo. O estado humilhado de Cristo. Isaías 53 aplicado. Tá? Forma humana de Cristo. Acreditavam que Cristo foi completamente homem, completamente Deus. Então não tem espaço para gnosticismo, não tem espaço para panteísmo, não tem espaço para diversas outras doutrinas aí que ainda hoje não acreditam, né, nessa humanidade de Cristo. Descartam essa questão. Note-se também que os apóstolos somos Jesus de servo. E o que parece ter sido uma designação comum para Jesus, que reflete passagens bem conhecidas, como Isaías 52, versos 13 a 15, Isaías 53, verso 1 a 12. Aliás, no contexto do seu sermão no Pórtico de Salomão, Pedro se refere a Jesus como servo 2 vezes. Vamos ver? Capítulo 3, verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto, tá? Glorificou a Jesus Cristo. E o verso 26, ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro enviou a vós, a fim de que cada um se apartasse das vossas iniquidades, tá? Então, quando ele se refere aqui a Cristo, ele já está se referindo à sua forma humana, a forma como ele foi entregue para ser crucificado. Então, o termo servo está para humilhação, está para esvaziamento, lá de Filipenses capítulo 2. Amados, isso mostra que a igreja de Jerusalém, na sua oração, ele aplica esse termo especificamente a Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos em Jesus como servo, nós devemos entender que nós também somos servos. E quando eu penso que eu sou cristão, eu tenho que pensar nessa cristologia. O texto continua dizendo, o qual ungiste, ou seja, Deus ungiu a Jesus Cristo. E o que significa o termo ungir? O ungido de Deus é o separado. E também significa, amados, que Jesus andou separado e cheio do Espírito Santo. O mediador, que como tal, é de Deus um servo justo. Ele é chamado de ungido, separado, porque ele foi assim em sua concepção e nascimento. Desde o seu nascimento ele foi separado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não foi concebido de uma geração ordinária e natural, de homem com mulher. Em sua vida, em sua conversação, estando livre tanto do pecado original quanto da transgressão real, que é um agravamento do pecado, e a culpa desses homens que estão perseguindo a igreja, que eles deveriam se levantar contra ele, contra o ungido do Senhor. E, no entanto, era um caso claro, um fato notório, uma certa verdade, que não podia ser negada. E para agravar ainda mais o seu crime, bem como para explicar a frase, seu ungido, o seu Cristo. Quando o termo aqui, o servo de Jesus Cristo, está para nós a obediência de Jesus. Está para nós como que Cristo viveu nesta terra. E nós sabemos que ele viveu em perfeita obediência. Se os irmãos estiverem lembrados do estudo da confissão, sobre cristologia, fala de obediência ativa e obediência passiva. Então isso está para Cristo. Ativa por quê? Porque ele se submeteu à sua própria lei, à sua própria palavra. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Ou seja, ele se submete. Ele olha para Deus e ele se submete a tudo aquilo que nós estamos submetidos. Mas com uma diferença. Sem pecado, porque ele é o ungido. Ungido de Deus. Desde a sua concepção,
não estando sobre o pacto rompido de Adão, de Abraão também, né? Mas principalmente o de Adão, aquele pacto que foi quebrado, o pacto de desobediência, que colocou todos os seres humanos em que estado? Um estado de queda. E pela geração ordinária, nós já nascemos debaixo desse pacto quebrado. Jesus nasceu debaixo desse pacto? Não, porque ele não nasceu de geração ordinária. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, ungido, o Messias. Aquele que viria da mulher, a semente da mulher, e pisaria na cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Ele também andou em vida cheio do Espírito Santo e obedecendo. E a obediência passiva de Cristo se trata do quê? De receber sobre si a ira de Deus. Então ali ele se torna passivo. Ele se entrega voluntariamente. Se nós estudarmos Cristologia, entenderemos qual é o nosso papel como igreja. Veja, eu não preciso dar um curso, né, de membresia, talvez, do qual é a sua função como membro. Talvez não fosse necessário se você olhasse mais para Cristo e entendesse quem Ele é. Porque se você se amoldar a Cristo, você terá a mesma atitude e a sua vida na igreja será fácil, irmão. Será tranquila. Não no que tange a perseguição lá fora, mas do que diz nosso convívio aqui dentro. Jesus, então, amados, foi ungido com o óleo da alegria, acima dos seus companheiros. Cristo foi, em certo sentido, ungido para ser profeta, ungido para ser sacerdote e rei, os ofícios de Cristo. Desde a eternidade, sendo tão cedo estabelecido como mediador, ou chamado, investido para este ofício. Ele foi ungido no tempo, tanto em sua encarnação, quanto no seu batismo, tendo Espírito sobre medida sobre ele. Porque muitos argumentam que Jesus foi ungido quando teve aquela visão, aquela teofania do Espírito Santo, como uma forma de pomba vindo sobre ele. Mas isso é um erro. Porque ele foi ungido desde que ele nasceu. Ele foi separado desde quando a sua mãe o concebeu. Jesus andou no Espírito. Nós vemos nos relatos de Lucas, ele como criança, já no templo, discutindo com os fariseus, com os mestres da lei, sobre a palavra. Cristo sempre andou, amados, guiado pelo Espírito Santo. E quem é que se levanta aqui? Contra quem que eles se levantam? Justamente contra este ungido. Justamente contra este que foi separado para Deus, que foi comissionado por Deus, que foi guiado pelo Santo Espírito, sem pecado, em perfeita obediência. É contra esses que não tinham pecado algum. E agora eu pergunto, qual que era o pecado de Pedro e João? Qual que era a transgressão da igreja? Qual que é o motivo da raiva desses homens? E ele continua, não só Herodes levantou-se contra o ungido, mas também Pôncio Pilatos com os gentios. Seguramente dizem os cristãos primitivos, isso aqui é a oração da igreja primitiva, irmãos. Olha a interpretação bíblica, olha o cuidado, olha a teologia bíblica, porque estão pegando um texto do Antigo Testamento e aplicando agora já nos acontecimentos reais que eles estão vivendo. Dizem os cristãos primitivos, a verdade é que Jesus cumpriu as palavras proféticas de Davi no Salmo número 2. Como podia testificar qualquer pessoa que testemunhara o julgamento e a morte de Jesus? Herodes Antipas era o tetrarca da região da Galileia, região a qual Jesus foi criado, região a qual os discípulos eram. E Pérea também está dentro do governo de Herodes Antipas. O ministério de Jesus era conhecido pelo povo como rei. Tanto que Pôncio Pilatos direciona ele lá para Herodes, para participar do julgamento. Estão lembrados disso no relato dos evangelhos? E o Pôncio Pilatos, nomeado por Tibério César, para servir como governador e líder que representava ali nas regiões de Jerusalém, Judeia. Então nós temos governantes, magistrados, reis, que estão envolvidos na crucificação de Cristo, daqueles que se levantaram contra o ungido de Deus. Lucas fala sobre Herodes. Dos quatro evangelistas, apenas ele, Lucas, o autor do livro de Atos, registra o incidente do juiz Pôncio Pilatos enviando Jesus a Herodes Antipas, que estava em Jerusalém na época do julgamento de Cristo.
Herodes, apenas para resgatar a mente dos irmãos, estava radiante. Lá em Lucas 23, verso 12. Radiante ao ver Jesus, porque ele esperava vê-lo realizar algum milagre. E quando Jesus não satisfez o seu desejo, Herodes o mandou de volta para Pilatos. E se os irmãos tiverem lembrado, se não me engano, o Fábio pregou esse texto, o próprio Pilatos começou a criar uma certa simpatia com Jesus. Ele via, não vejo nada neste homem para matá-lo, para crucificá-lo. Aí você vai lá em Paulo, que nós vimos o julgamento de Paulo. O que os governantes falaram? Não tem motivo para matar esse homem. Não tem motivo. O evangelho, o testemunho que nós, amados, damos sobre Cristo, acompanha esse bom nome, esse bom testemunho, essa boa forma de vida. Tanto que quando Paulo xinga lá, de sepulcro caiado, o sumo sacerdote, ele não sabia, perdão, eu não sabia. Por que ele faz isso? É uma preocupação com o bom testemunho de Cristo. Por isso que um crente não sai falando palavras obscenas. Por isso que um crente não pode chegar atrasado. Todas aquelas coisas que vimos em Colossenses capítulo 3, sobre trabalho, sobre pais, sobre filhos, sobre senhores, aquilo tem que ser seguido, irmãos. Por quê? Por causa do bom nome de Jesus Cristo. Para que quando nos julgarem, não julguem com boas causas. Boas causas que eu digo é com motivos. Para falar que você é um homem briguento. Para que você fale um homem contencioso. Não é sobre isso. Devemos ser julgados pelo bom nome de Cristo e pelo Evangelho. E quem mais se levantou contra os ungidos? Diz o texto. E os povos de Israel. Eram os judeus, tanto os governantes quanto as pessoas comuns. E esses, embora fossem de diferentes nações, porque na Páscoa, esses judeus se reuniam de diferentes nações. Se reuniam em Jerusalém. Mas eles tinham inimigos comuns. Amados, tanto Herodes quanto Pilatos, nós vemos que eles eram inimigos. Lucas 23, verso 12 diz, naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se tornaram amigos. Antes disso eram inimigos. É aquela famosa frase, se nosso inimigo é o mesmo, nós somos amigos. Né? Então, se a gente tem algo em comum, então todas as diferenças se dissipam. Quando as pessoas querem se unir, irmãos, contra o Evangelho de Cristo, aí não tem mais as classes. Aí se juntam lá aqueles que defendem a causa dos menos favorecidos, sejam os LGBT, sejam os como é que se diz lá, o que você foi os muçulmanos, né? Que a Laura foi lá na conferência dos muçulmanos, seja quem for, irmãos, a mesma causa contra o povo de Deus. O povo de Israel, principalmente, está envolvido, irmãos, os próprios judeus. E isso traz à luz João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eis o motivo dessas pessoas serem lançadas no inferno que vocês estudaram na IBD. Eis o motivo. Eis o motivo das pessoas adentrarem essas trevas densas, a esse tormento eterno. A rejeição. O não recebimento da boa palavra de Deus. Então, amados, a oposição, lembre-se, e é interessante isso, porque na oração da igreja, você não vai perceber eles lamentando, Deus, estão nos perseguindo, Deus, olha como a sua igreja está sofrendo. O que eles citam primeiramente? Que a ameaça, que a perseguição é contra quem? Contra Jesus Cristo. Então, amados, nós temos que entender que as pessoas, quando elas se opõem a nós, não é a minha pessoa que está em jogo. Não é o meu bem-estar que está em jogo. Pelo contrário, eles estão se levantando contra o próprio ungido de Cristo. Esse é o entendimento da igreja primitiva. Veja que até nesse ponto eles se esvaziam de si mesmos. Veja que, inclusive, neste ponto, eles não levam em consideração a igreja em si, a igreja para dentro, que eu falei, a bolha, não! Eles estão falando, Senhor, à luz de Salmo 2, eles estão se levantando contra o próprio Cristo. Nós somos cristãos, testemunhas do Senhor.
A perseguição é contra ele. É contra o seu filho. O que isso nos ensina? Amados, que aqueles que perseguem a causa do evangelho, aqueles que perseguem você pela fé que você professa, eu digo, fique tranquilo. Primeiro que isso é uma bem-aventurança para você. Mas que a guerra que ele está travando não é contra a sua pessoa em si. É contra o próprio Cristo. E isso deveria nos trazer temor. Por quê? Traz aplicações para a nossa vida na igreja? Com certeza. Principalmente quando eu leio textos de Mateus capítulo 12, verso 30, onde o próprio Cristo diz, aquele que não está comigo, está contra mim. Olha só, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Lucas 9, 49 e 50, o discípulo João viu algo, chamou a atenção dele e perguntou para Jesus. Veja, disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo. Olha só o que ele estava querendo fazer, impedir. Porque ele não era um dos nossos. Jesus fala, não o impeçam. Disse Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Agora eu quero refletir, aplicando mais aqui na nossa realidade, porque não somos perseguidos, né, de certa forma, ou somos, depende do ponto que você entender isto, mas às vezes nós oferecemos obstáculo para a própria causa de Cristo. A nossa conduta na igreja, às vezes, é de uma conduta para espalhar. A nossa vida não é uma vida subserviente a Jesus. E aí nós temos que começar a pensar se a minha conduta tem sido uma conduta de servo realmente. Porque, amados, pense, eu estar numa igreja para começar a trazer problemas para a igreja. Eu quero só que você responda. Eu estou ajuntando ou estou espalhando? Eu estou junto com Cristo ou estou contra Cristo? Contra quem que você está oferecendo seus esforços? Será que é contra a pessoa que você criou antipatia? Aí você deve pensar, mas Cristo ama ela? Quem sou eu para se levantar contra essa pessoa? Mas eu odeio essa pessoa. Olha, que aquele que ama seu irmão, o João fala o quê? É da fé? Faz parte de Cristo? Não. Ah, mas é muito difícil. E você começa a criar certos obstáculos no corpo, estou dizendo, no próprio corpo. Porque hoje eu vejo que a igreja cristã brasileira, a maior perseguição que ela sofre vem de dentro. Vem de dentro. Vem das próprias pessoas que não têm comunhão. E que a sua conduta não é para ajuntar. Não é para promover o evangelho. Então eu volto naquilo que eu venho falando nos sermões. Eu estou na igreja para quê? Eu estou com Cristo? Eu estou ajuntando ou eu estou espalhando? E quando eu começo a ter certas atitudes carnais na igreja, pense, quem é o dono da igreja? É contra quem que você está se levantando, meu irmão? Eu mesmo, como pastor, eu tenho que tomar cuidado como que eu trato os irmãos. Porque se eu começar a maltratar os irmãos da igreja, contra quem que eu estou me levantando? O próprio Cristo. Então pense nisso. Porque se você tiver um pingo de temor a Cristo, você vai pensar 15.000 vezes antes de levantar uma palavra, um falso testemunho, uma maledicência, uma fofoca que seja. Pense nisso, irmão. A igreja cristã primitiva está dizendo o que aqui em outras palavras? Senhor, o que esses homens estão fazendo é contra o seu próprio ungido. É contra o próprio Senhor. A sua igreja, por ser sua, está sofrendo isso por causa de Cristo, por causa do nome, por causa do caminho, como diz Paulo, né? O caminho. Então, se você está no corpo de Cristo, ame seus irmãos. Cuide dos seus irmãos. E na dificuldade, suporte seus irmãos. Porque aquele que não ajunta, espalha. Você quer espalhar a igreja, irmão? Você quer ser como Saulo, que estava lá segurando as vestes de
de Estevão, e depois ele diz que participou e se arrepende daquilo. Você quer ser esse? Então pense, amado, como que eu tenho vivido na igreja? Estou lá lavando louça, né? Coitado, eu falo de louça, eu penso na Fabiane, mas não é só ela que lava a louça, né? Mas está lá pensando, olha lá, fulano não faz nada. Isso ajunta ou espalha? Pensa nisso, irmão. E contra quem você está falando? Contra o próprio Cristo, irmão. São nas pequenas coisas que nós começamos a inflamar os nossos corações. Pense quem é o detentor das chaves, o detentor da própria igreja. Verso 28. Olha a visão. Aqui o verso 28, ele pasmem, né? Pasmem o verso 28. Para fazerem tudo que é a tua mão e o teu conselho pré-determinaram que se fizesse. Vamos por parte, tá? Para não assustar ninguém. Nem quem está ouvindo aí, talvez depois. Fala que tudo que é tua mão, teu conselho, pré-determinaram. Então é um jogo de 3 palavras aqui num verso, talvez curtinho, né? O verso 28 é curtinho. A primeira coisa, tua mão. O que significa aqui do hebraico shehir? Significa pela ajuda, pela ação de alguém, por meio de alguém. Figuradamente, essa palavra deve ser aplicada a Deus, simbolizando a sua força, sua atividade, seu poder. Talvez tenha alguma tradução que fale, segundo o teu poder. Né? A segunda palavra, que é tua mão, teu conselho. O que significa a palavra conselho? Do grego boule, significa propósito. Propósito. E a terceira palavra, um tanto quanto polêmica, pré-determinaram. A palavra grega é proorizo. O que significa proorizo? Pré-determinar, como é traduzido, decidir de antemão, decreto de Deus, desde a eternidade, pré-ordenar, designar, estabelecer de antemão. Opa! A igreja primitiva, então, segundo o texto bíblico, acreditava em predestinação. Entendia, inclusive, que todo o sofrimento que a igreja estava sofrendo vinha da soberana mão de Deus. Olha a teologia que a igreja primitiva, foi fundamentada. Essa é a doutrina dos apóstolos. Para chegar hoje as pessoas, no século 21, né? Em pleno ano 2023, falar, não existe predestinação. Eu não acredito, isso não está na Bíblia. Como? Como é que você falou aí? Não está na Bíblia? Isso explica para nós o que os apóstolos criam. Isso explica para nós no que a igreja foi fundamentada. Então eu não sou calvinista por causa de Calvino. Eu sou calvinista, que é o nome que deram. Mas porque eu leio a Bíblia e eu encontro justamente no original, segundo a crítica textual, inclusive, não dá para tirar essa palavra daqui. Ou seja, tudo o que está ocorrendo é por meio de decretos. Decretos. Nosso Deus é um Deus de decretos. Ele tem propósitos, inclusive com a perseguição da igreja. O irmão estava ali perguntando para mim, pastor, 1/3 do céu foi banido de lá. Eu falei, correto. A palavra tártaro lá em 2 Pedro, capítulo 2, né? Verso 4, diz que parte desses anjos e demônios, né? Caídos, claro, estão lá reservados. E os que estão soltos? Né? Estava ali falando com ele. Amados, eles estão soltos justamente segundo os propósitos de Deus, mas não significa que estão soltos para fazer o que eles querem. Eles estão soltos para seguir o que Deus predeterminou para eles fazerem. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, guiado para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Quem que mandou Satanás lá? Quem que mandou Satanás para incitar Davi a fazer o censo de uma forma errada? Quem foi? Satanás. Foi o próprio Deus que mandou Satanás lá. Então, amados, e lá no Éden? Quem mandou lá Satanás lá no Éden? Tudo isso
foi pré-determinado por Deus. E a perseguição da igreja aqui, em Atos? Como é que eles estão enxergando o que está acontecendo? Isso é decretado por Deus, irmãos. Eles sabem viver a soberana vontade de Deus. Olha a cosmovisão da igreja. Aí hoje em dia, essas igrejas que têm uma teologia falando que tudo é o homem. Não, o homem escolhe, o homem faz. A igreja começa a ser perseguida. Começa a matar no paredão os pastores. Como é que essas igrejas vão reagir? Estamos perdidos! E agora? Não pode falar, fica quieto. Vai ficar de pé, irmãos. Quem consegue olhar para Deus como as Escrituras revelam. E vai enxergar que se morrer, isso é segundo a vontade de Deus. É segundo Ele decretou. Segundo Ele pré-ordenou. Quantas aplicações trazemos para a nossa vida? Se acontecer de você ficar doente, se acontecer do seu filho morrer, quem que fez isso? O próprio Deus. Olha a teologia robusta de uma igreja. A igreja está junto orando, irmãos. Olha o que a igreja está pronunciando na sua oração. Olha aqui quais são as doutrinas que eles creem. Desde o servo, cristologia, e agora falando de decretos, falando de providência divina, tudo aquilo que nós professamos, irmãos. Isso não é puxando sardinha para nosso lado, não. É porque a nossa confissão, ela olha para as Escrituras. Olha aí, irmãos. Por que nós somos calvinistas? Olha aqui, irmão. E Judas? O que foi falado? Que aquilo foi predito pela boca de Davi também. O que é aquilo? Judas, para trair Cristo, foi decretado aquilo. Isso torna Deus culpado do pecado? Não. Porque esses homens aqui do Sinédrio, é por falta de provas que o nome de Cristo curou aquele homem? É por falta de provas que o evangelho está salvando e com provas? Mas não é por dúvida. Mas esses homens têm medo do povo, eles estão preocupados com a sua reputação, com o posto que eles têm. Eles rejeitam a Cristo, deliberadamente. Então, quando Deus faz um decreto, ele já leva em consideração esse agir do homem. É a causa secundária que nós estudamos, na divina providência. Deus não precisa entrar com poder de coerção no homem. Ele não precisou infundir maldade em Judas, por exemplo. Por quê? Porque em Deus não tem maldade. Deus é ato puro. Deus é pura graça. Deus é benevolente. A natureza de Deus é santa, irmãos. Então, da onde que veio toda a maldade de Judas? Do próprio coração dele. Da queda, da corrupção, das invenções do homem. Então, quando Deus decretou que alguém iria trair, ele falou, vai ser Judas. Conforme o quê? Conforme aquilo que está no coração dele. Judas era ladrão. Quando lá em João 8, Jesus debatendo com os fariseus, que eles falavam, não, nós somos filhos de Abraão. Olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as obras de Abraão. Mas o pai de vocês é quem? Que ele fala? É o diabo. Por quê? O que eles queriam fazer com Jesus? Matar. Aí ele fala, Satanás é homicida desde o princípio. Deus nos tirou, nos resgatou do quê? Justamente dessa filiação. De Satanás. De trevas, de filhos da ira. E nos colocou no reinado do seu amado Filho. É isso que se trata a salvação, irmãos. É essa transformação. Então, amados, não é porque Deus está determinando, fazendo decretos de que a igreja está sendo perseguida, que ele se torna o autor do pecado, ou o culpado. Não. Ele está decretando de acordo com a natureza de cada pessoa. E isso nos faz temer ainda mais. Porque ele pode fazer uso da dureza do seu coração. Como fez com Eli, vocês leram Eli, Ofni e Finéias? Vocês leram? Deus cobra Ofni e Finéias? No relato bíblico ou cobra Eli? Eli. Então, de certa forma, Eli foi negligente no cuidado com seus filhos. Deus utilizou disso, da negligência de Eli, para que os dois filhos, que é escrito bonitinho, até grifei, filhos de Belial. Ofni e Finéias eram sacerdotes no templo do Senhor, mas eram filhos de Belial. Com pai crente? Mas um crente negligente.
que sofreu as duras penas da sua negligência. Olha o que Deus pode fazer. Pode decretar filhos ímpios na sua vida de acordo com a sua negligência quanto ao evangelho. Te faz temer? Deveria. Deveria, meu irmão. Deveria. E Deus em tudo permanece sendo santo e a sua vontade boa, perfeita e agradável. Então cuidado com o seu pecado. Cuidado com a sua frieza espiritual. Isso pode ser um fato determinante para toda a sua vida, inclusive vida de outros. Aquele texto lá para os pais é o melhor texto para os pais, que nós lemos em 1 Samuel. O melhor texto. Olhe para a vida de Eli e olhe para a vida dos filhos deles. E estão, de uma forma irônica, talvez, envolvidos aonde? Na igreja, no templo, no serviço do sacerdócio. Roubando lá, diz claramente que eles pegavam além do que eles deviam pegar. Cobiça, roubo, subtração, suborno, corrupção. É o que estava no coração dos filhos de Belial. Por quê? O pai dele é ladrão também. Só deseja isso. Né? Então, amados, os apóstolos afirmam para nós a doutrina da predestinação. Ficou claro isso para nós? Tem prova bíblica agora? Agora você pode afirmar a igreja de Atos era calvinista. Pode falar, ué. Está aí para você a prova. Prova bíblica. A oração da igreja. Verso 29. Agora, pois, ó Senhor. Continua a oração, tá? É uma oração ainda. Olha para as suas ameaças. E concede aos teus servos que falam com toda a intrepidez a tua palavra. Ou falem. Primeira parte. Agora, pois, ou seja, no nosso tempo. Ó Senhor, olha para as suas ameaças. Quem estava ameaçando eles? Quem que reforçou as ameaças? Ainda mais, lá no verso 21. O Sinédrio, os falsos mestres, tá? Os fariseus. Significando que, não com o seu olho da onisciência, porque já ficou claro que tudo isso era decreto, né? Principalmente com o seu filho. Todas as coisas foram pré-ordenadas, foram decretadas. E que ele não podia deixar de fazer, mas que ele tomasse conhecimento, como em sua providência para repreendê-los por eles, ou restringi-los, ou torná-los destemidos. O apelo inicial da oração é a justiça de Deus, o que é chamado a olhar para as ameaças dos adversários. Deus deve tomar nota da injustiça e agir em favor da comunidade. É interessante que a comunidade dos crentes não diz uma só palavra de agradecimento por ter livrado Pedro e João da prisão. Tem alguma coisa? Oh Deus, obrigado que o Senhor livrou os nossos pastores aqui, os apóstolos. Não. Mas, amados, ao contrário, os cristãos pedem ao Senhor que reaja às ameaças do Sinédrio. Então, eles recorrem ao Deus dos decretos, ao Deus soberano. Deus, nós sabemos que o seu ungido, ele foi perseguido, ele foi morto conforme a sua predeterminação. Nós sabemos que tudo que está ocorrendo agora vem da vontade do Senhor. Então olhe para nós. Olha só você utilizando daquilo que o próprio Deus é soberano e tem controle a benefício da igreja. A fim de só se ver livre das ameaças? É só isso que eles queriam? Se ver livre? Não. O texto é claro, no final, para pregar a sua palavra com ousadia, com coragem. É isso que eles estão visando. E concedem aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra. A conceder a esses homens, a esses membros da igreja, os apóstolos, os ministros da palavra, que são servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Essa oração é cabível para nós. Amados, nos conceda, ó Deus, grande intrepidez para proclamar o Evangelho de Cristo. Não pedem proteção
proteção contra a perseguição. Eles colocam a justiça de Deus nas mãos de Deus. É pedir a Deus para que Ele seja glorificado em tudo, irmãos. Senhor, essas ameaças, eu sei que vêm das suas mãos. Senhor, isso que está acontecendo, eu sei que provém de tuas mãos. Senhor, essa doença, eu sei que provém de tuas mãos. Senhor, esta morte, eu sei que provém das tuas mãos. Mas continue me dando força para anunciar o Evangelho de Cristo. É isso. Não é estar doente e se querer se ver livre da doença apenas. Porque você quer saúde para quê? Você quer saúde para quê, irmão? Eu fiquei doente esses tempos aí, os irmãos também ficaram doentes. É horrível ficar doente. Ficar de cama. O Tiago também ficou lá no hospital, lá em medicamento, em demora de médico, e sofrendo e com dor. E a igreja orando. Deus, cura o nosso irmão. Para quê? Para quê? Será que o propósito dos nossos pedidos visam isso que a igreja está visando aqui? Será que nós pedimos, Senhor, me dê filhos? Para quê? Eu e minha esposa oramos por filhos, mas para quê? Para que a gente quer filho? Para realmente anunciar o Evangelho? Para que seja criados nos caminhos e no temor do Senhor? É para isso que você quer filho? Para que você quer filho? Ou para ser como Eli? Então nós temos que pensar que existe um propósito, que é o temor ao Senhor. O que estava em Colossenses lá? Cada categoria familiar. O que relacionava? Qual que era o propósito maior em cada categoria familiar? Maridos, amem suas esposas. Esposas sejam submissas. Como convém ao... Ó, que coisa. Ou seja, tudo que nos envolve tem um propósito maior por detrás. Logo, a providência, quem cuida de todas essas coisas que nos envolvem, é os decretos de Deus. Então, quando alguma coisa começar aos meus olhos carnais a desandar, como Abraão lá, nós vimos pela manhã, eu preciso de um sinal. Talvez isso que o Senhor esteja me falando esteja muito longe da minha realidade. Senhor, me dê um sinal para me apegar firmemente às promessas. Então, amados, quando as coisas começam a desandar, nós recorremos àquele que está movimentando todas as coisas, que é o Deus dos decretos. Nós nunca, o crente não pode ficar desesperado, puxando os cabelos. E agora? Eu não aguento mais. Não, peraí. A ansiedade, por exemplo, que eu sei que às vezes é involuntário na pessoa, mas a ansiedade é sinônimo de quê? De conhecer o Deus dos decretos? De quem pertence o dia de amanhã? Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Depende de quem isso? De Deus. Adianta então você ficar sofrendo. Ore a Deus, Deus, o Senhor é quem detém o controle de todas as coisas, inclusive Satanás. Na prática, viver essa soberania de Deus é totalmente diferente, irmãos. Não lembro se é a mãe de John Wesley ou se era a mãe do próprio Spurgeon. Se não me engano, era a mãe do próprio Spurgeon. Ele relata que a mãe dele pregava para eles e depois ela finalizava com uma oração. Senhor, eu preguei o evangelho a eles, mas está em tuas mãos a salvação. Que eles se arrependam dos seus pecados, porque eu sei que se eles não se arrependerem, serão lançados no fogo do inferno. Ela orava na frente dos filhos, dessa forma. Será que cria nos decretos? A mãe de Spurgeon? A de Wesley talvez não. Mas a de Spurgeon com certeza. Você já orou dessa forma? Ou você pensa que tudo vai ocorrer da forma como você quer? Não vai, irmão. Tudo que você está passando na sua vida, seja desemprego, seja alguma coisa incômoda, tudo que você está passando na sua vida é uma tratativa do próprio Deus. Esteja certo disso. Então a quem que você tem que orar? A quem está movendo todas as coisas. Olha o que eles falam. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, olha para a ameaça desses homens. Olha para as coisas que estão sobrevindo à igreja. E concede aos seus servos, agora ele sai daqueles que ameaçam, colocam em Deus a justiça e volta-se agora para eles, para a igreja, para os membros. Concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra. Nós não queremos nos ver livres das ameaças, não, Senhor.
Porque se o Senhor está mandando é porque isso é necessário. Amém? É necessário. Então, em meio a isso, o que eu preciso? Permanecer firme com um propósito maior do que as próprias ameaças. Que é o quê? Pregar a palavra. Pregar a palavra. Então, amados, eles pedem por coragem. E eles falam uma palavrinha aqui, que não pode passar desapercebido. Lembra do termo servo de Jesus Cristo? O que é aplicado agora aos crentes? Concede aos teus servos. Nós somos servos também. E qual que é a atitude do servo? Se submeter a tudo que Deus predeterminou. Cristo fez isso? E o que se espera de nós? A mesma coisa. Porque nós somos cristãos. Então, amados, coragem a continuar fazendo o que nos foi mandado. Abrão permaneceu no lugar onde Deus falou para ele fazer. Ele não obedeceu? Fique aí, ofereça tal animal de tantos anos. E demorou. E Abrão foi embora? Ficou lá. Obedeceu. E ficou ainda enxutando, né? Os animais ali indesejados. Sabe por quê? Porque ele era servo. A obediência acompanha a fé. Amados, os membros da comunidade descrevem-se a si próprios como servos de Deus, do grego doulos. A mesma palavra para escravo. Você é escravo de Cristo, irmão. Escravo de Cristo. Um termo que se enquadra na referência a Deus como Senhor no início da oração. É a forma como Paulo, coloca para mim Romanos 1, verso 1, a abertura da carta aos Romanos. Olha como Paulo se dirige à igreja. Sobre ele mesmo. A apresentação. Paulo, servo de Cristo Jesus. Qual a palavrinha? Servo, doulos. Chamado para ser apóstolo. Mas antes de ser apóstolo, ele é o quê? E você? É o quê? Servo. Talvez você não seja apóstolo. Talvez você não seja pastor. Mas você é servo. Qual que é a atitude de servo na igreja, irmão? Submisso. A atitude de servo na igreja é para servir. Não é para fazer as coisas conforme sua vontade. Não é para ficar de bico quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Porque servo é servo. A preocupação é, isso aqui está promovendo o nome de Cristo? A igreja a qual estou está transformando a minha vida para que eu seja uma testemunha cada vez melhor do nome de Cristo? Essa é a preocupação. E não se detalhe A ou detalhe B está sendo de forma que talvez eu não faria diferente. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A atitude de servo, de quem ajunta, não de quem espalha. Tá bom? É isso que nós temos que pensar. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o... Olha o propósito maior aí. Evangelho de Deus. Você foi salvo pelo mesmo evangelho? É, né? Coincidentemente. Verso 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo, de novo, servo Jesus. Você acha que isso se repete à toa, irmão? Você acha que eles ficam servo Jesus, e chamam-se de servo à toa, irmãos? A cristologia que repercute na vida dos crentes. É a boa doutrina dos apóstolos que transforma a cosmovisão de como eu devo viver. O seu relacionamento com Cristo determina a forma de servo que você tem, se é que você é servo. Ô irmão, olha para o texto, olha para a oração da igreja. É uma oração que tem muita teologia envolvida. Muita. De novo. Olha lá, enquanto estendes a mão para curar. A mão de quem? Estão orando a quem? Ou seja, exercendo o seu poder na cura das doenças. Então quem curava não era o apóstolo. Era o próprio Deus. Tá? Então para de pensar, eu tenho o dom da cura. Eu vou curar. Cadê na pandemia você lá? Cadê?
Nem os próprios apóstolos, a mão, o entendimento da igreja primitiva, de quem estava efetuando os milagres e curas, era o próprio Deus. Ponto final. Olha a falta de entendimento bíblico das pessoas num texto que é tão claro, irmãos. Aí fica aí os ungidão do Senhor aí, que tem poder disso, poder daquilo. Primeiro, promove o evangelho? Não. Só fica naquilo. Campanha da libertação, campanha da cura. E aí, Cristo está onde? Só fica nisto. Cadê o evangelho sendo promovido para salvar almas? Amados, exerce o poder de Deus. É isso que eles estão pedindo, exerce o seu poder. Estende a sua mão para continuar curando doenças, enfermidades. Como o exemplo do próprio coxo de nascença. Pedro falou que foi ele que curou? Foi? Não. Quem curou? O próprio Deus, a fé no nome de Jesus Cristo. Foi isso que curou ele. E quem concede a fé? Fé é dom de Deus. Amados, assim, animaria os pregadores a pregá-la com mais prontidão, alegria, firmeza de espírito. Olha o propósito aqui, amados, dos milagres, das curas efetuadas neste período apostólico. Olha o propósito. Aí todo mundo fica, ó, tá vendo? Tem cura. Ó, tá vendo? Tem milagre. Mas por que, criatura, que tem milagre aqui? Qual que é o propósito maior do texto? Qual é o contexto do livro de Atos? Você não pode descartar o propósito do livro. Você não pode fazer uma leitura cega de recortes. Você tem que entender o porquê que esse coxo de nascença, ele foi curado. E está claro no texto. Aí a pessoa fica, ó, cura, cura, cura. Profecia, profecia, profecia. Isso é ignorância bíblica, irmão. Isso é a mente carnal que fica criando coisas. O texto é claro, o propósito da igreja é pregar o evangelho. E esses milagres e curas auxiliam, fomentam, proporcionam como um foguete a mensagem, as boas novas. O evangelho não está abaixo das curas. O evangelho não está abaixo dos milagres. Pelo contrário, essas coisas é que impulsionam o evangelho. E hoje, nós temos a palavra completa. Preciso de cura e de milagre? Não preciso. Basta você abrir o seu livro, como estou vendo agora. Estou vendo aqui, irmãos, o próprio evangelho. O propósito da igreja. E é isso que as pessoas não entendem. Preciso de sonho hoje? Não preciso de sonho. Deus já fala pela sua palavra. Aqui está tudo para nós, tudo o que precisamos para viver, para instruir, para exortar. Tudo. Para que se faça sinais e prodígios. Vezes milagres e prodígios são sinais que confirmam a pregação das boas novas. Ocorrem no nome de Jesus Cristo e auxiliam. São auxiliares à proclamação deste nome. Pelo nome do seu santo servo Jesus. A oração da igreja, dos apóstolos que estão aqui juntos, termina com a cláusula: por meio do nome do teu servo, do seu santo servo Jesus. Como já havia sido feito, e por cujo nome, particularmente, o coxo, no templo, havia recebido a cura. E em cujo nome o sinédrio havia proibido os apóstolos de pregar. Vocês percebem que tudo está, tanto os problemas, ameaças, como as benéfices, curas, salvação, tudo ocorre por um eixo. O nome do teu santo servo Jesus. E para se pregar o evangelho, o entendimento que nós temos dessa oração e da doutrina, você tem que falar da vida de Cristo. Porque quando fala de servo, está falando da humilhação dele, da sua vida, da sua obediência passiva e ativa. Então, quando você fala de evangelho, como nós já vimos, você fala da vida de Cristo. Você fala da morte de Cristo. Você fala da ressurreição de Cristo. E não se esqueça da ascensão de Cristo. Tá? O evangelho tem que ser completo. Tá bom? Orações da comunidade. Os escravos de Deus
doulos, né, servos, a comunidade é livre para se dirigir a Deus e de lhe fazer pedidos, submetendo-se à soberania, aos decretos de Deus. Então eles colocam a direção na igreja na mão daquele que detém a direção. Tá? Quando a comunidade prega, está confiante de que Deus mostrará poder por meio da tua mão. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, também fala, o evangelho é o poder de Deus. Olha só, e é verdade. Porque todas as coisas são em auxílio a este poder de Deus. Então, amados, a referência à mão de Deus remete ao versículo 28, como vimos, ligando o pedido à fundamentação teológica já apresentada. Assim, a oração está a pedir capacitação para fazer coincidir a atividade visível de Deus e a sua capacidade soberana de curar com a proclamação da palavra de Deus. E verso 31 e último. E tendo eles orado, ó a resposta de Deus aí. Tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Isso aqui é maravilhoso, claro, Deus responde rápido. Por que ele responde rápido? Porque é uma oração feita conforme a sua vontade. Então talvez aqui esteja o ponto de muitas das nossas orações nem serem atendidas, tá? Porque você não está visando o propósito maior com isso que você está pedindo, tá? Que é o reino. Se você é servo, você tem que servir ao reino, não servir a você mesmo. Um servo não tem 2 senhores. Você tem que saber disso. Saiba disso. E veja, eles oraram e Deus respondeu. O lugar foi abalado. Isso nos lembra, amados, quando Paulo e Silas estavam na prisão, lá no capítulo 16 de Atos, você for mais para frente aí rapidinho, no verso 26. Lê o 25 antes para você ver. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E outros prisioneiros os escutavam. Eles ficavam pedindo, Deus, nos tira daqui. Deus, está ruim essa cadeia. Ó Deus, abre essa cela aqui, mata esse povo aqui. Vocês estavam pedindo isso? Estavam louvando e cantando. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que estar ali era da vontade de Deus. Era decreto. Aí o que fala no verso 26? E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. Por que Deus libertou eles? Por que Deus libertou eles? Hã? Para continuar pregando o evangelho. Olha só que coincidência aí. A igreja está orando para quê? Para continuar pregando o evangelho, com ousadia. E você está orando para quê? Sinceridade. Se responda. Você está orando para quê? Para mim trabalhar, para mim ficar menos cansado, né? Para mim viver para mim mesmo. Para mim passar no concurso, para mim fazer isso. Por que você quer essas coisas? Qual a relação dessas coisas com o reino de Deus? Talvez Deus nunca te atenda. Porque você quer coisas carnais. Você não quer a promoção do reino. Você quer servir ao Senhor, que é você mesmo. Aí você vai ter problema, meu irmão. Tremeu todo o lugar. Significa que toda oração que nós fizermos vai tremer o lugar? Coitado da minha casa, daqui a pouco cai, né? Se acontecer isso toda hora, né? Não tem mais casa, vou viver num monte de entulho. Claro que não. Mas Deus quis ali, nesse período, trazer uma motivação para esses crentes. Trazer um sinal em resposta à oração deles. Deus quis fazer isso. E eles ficaram realmente cheios. Isso teve efeito. Todos foram cheios do Espírito. Significa que lá em Atos eles já não eram? Em Atos 2 já aconteceu o derramar. Aqui, amados, nós temos que entender que quando é colocada a palavra cheios do Espírito, geralmente acompanhado falaram várias línguas, né? Idiomáticas. Por que eles falavam línguas idiomáticas? Qual que é o propósito lá em Atos capítulo 2, de falar línguas idiomáticas? Glossa. Para quê? Para anunciar o evangelho. Porque tinha povos, né, Gessé? Como você pregou, de outros lugares, de outras línguas. Entendiam, né, o hebraico, talvez, o aramaico, entendiam.
Mas quando ouviram na própria língua, chamou a atenção deles. Mas o propósito maior era anunciar as boas novas. É isso. Não tem diferença. Aí a pessoa quer ficar lá, chupa bala house, blá, 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 blá. Pra quê? Pra quê? Com qual propósito? Qual é o sentido disso? Está tendo entendimento? Paulo fala o que sobre essa prática? Deve existir entendimento? Deve existir intérprete? Deve. Se tem intérprete é porque é reconhecível. Ponto final. Não é uma repetição tola. Não é uma repetição absurda de lá toda hora. Isso é coisa de louco. Ô irmão, é coisa de louco. Isso é invenção da mente. Agora, se você realmente for abençoado por Deus para falar um idioma diferente e seja proclamar o evangelho, aí eu creio. Aí sim, você está enquadrado ao que está aqui. E as pessoas não entendem, irmãos. Não entendem isso. Que é tão nítido. É só eu que estou enxergando isso no texto? Vocês estão enxergando isso, irmãos? Está claro para os irmãos isso. E olha lá. E anunciava com intrepidez a palavra de Deus. Eles falavam a palavra de Deus com ousadia, isto é, os apóstolos pregaram o evangelho, falaram com grande liberdade, sem medo, não apenas em particular em sua comunidade, mas publicamente no templo. Sabe para onde Pedro e João no outro dia estavam? Estavam lá no templo pregando. Estavam lá pregando, tanto que eles vão ser presos de novo. Vocês lerem aqui, vocês vão ver que eles vão ser presos de novo. E se soltar, onde que eles iam estar? De novo no templo pregando. Cheio do Espírito Santo. Isso traz para nós o que é ser cheio do Espírito Santo. Que as pessoas assimilam ser cheio do Espírito Santo por falar um monte de baboseira. Ser cheio do Espírito Santo, eu te digo, é você ser semelhante com Cristo. É você fazer lá como, né, Lutero, um sapateiro pergunta para Lutero, Lutero, agora que eu sou crente, como que eu devo viver? Né? Como que isso na prática vai se transparecer? Aí Lutero fala para ele, você como sapateiro, faça o melhor sapato da sua vida e com preço justo. Ser cheio do Espírito Santo é você trabalhar com honestidade. Ser cheio do Espírito Santo é você criar seus filhos no temor do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é você pagar as suas contas em dia, você ter um nome limpo. Ser cheio do Espírito Santo é você ser servo de Cristo e não servo de você mesmo. E principalmente ser cheio do Espírito Santo é ter o desejo e o compromisso para com as Escrituras e com o Evangelho. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E não ficar dando pirueta, e não ficar falando um monte de palavra desconexa, sem entendimento. Parece mais um bando de louco, um bando de hospício. É isso que parece. Que contraste com as igrejas atuais brasileiras. Que vergonha. Você sabia que as igrejas brasileiras, elas são piadas no Ocidente? Vocês sabiam disso? Fazem piadas com as igrejas no Brasil? Quando falam os cristãos do Brasil, é piada. Piada. Por quê? Olha os absurdos que tem aí, irmãos. Gingando capoeira no meio do culto, fazendo um monte de loucura e falando que aquilo é Cristo. Que Cristo está envolvido com aquilo. Não está, irmão. Não está. Eu te digo com todas as letras, Cristo não tem nada a ver com aquelas igrejas. Não tem nada a ver com essas bagunças, com essas desordens. Não tem nada a ver. Ah, mas ele trouxe tremor. Ah, irmão, pelo amor. Daqui a pouco as pessoas estão falando que a igreja tem que tremer. E falam, né? Tem que tremer, né? Terra. Tem que tremer. Tem que tremer. Para que faz isso? Eu não entendo. Da onde que vem essas concepções, irmão? Seriamente. Sinceramente. E Cristo? Não fala de nada de Cristo. Então, amados, eles anunciaram a palavra de Deus, que era a prioridade, com coragem. Isso é a marca do sucesso da comunidade. Nós, irmãos, como igreja, se perdermos esse propósito, perdemos tudo. Não somos igreja mais. Se nós, como cristãos, servos de Cristo, amados, se perdemos o propósito de anunciar o evangelho, pode fechar as portas dessa igreja. Se você não levantar cedo, de manhã, e orar a Cristo, Deus me dê almas,
que eu se servir a minha igreja, Deus ajude a igreja a ganhar almas. Eu estou envolvido nisto. Se nós não tivermos esse objetivo, pode fechar as portas dessa igreja. Pode fechar. Se nós nos juntarmos aqui apenas para ficar fazendo barulho e baderna, pode fechar a porta dessa igreja. Pode fechar. Que pensemos em almas, irmãos. Eu sempre lembro do testemunho do Paulo Júnior. Lá gravando o basquete de Franca, ia para o banheiro e ficava lá orando. Deus, não me dê almas. E ali, quando acabava o treino, ele pegava aqueles jogadores e ele pregava o evangelho. Mas é uma igreja, amados, que nasceu em Franca debaixo de oração e com propósito bíblico. E você já pediu quantas vezes por almas? Quantas vezes pediu por almas a Deus? Amados, nós não podemos ser igreja para nós mesmos. Para com essa mentalidade de ter uma igreja aos seus moldes. É por isso que os cristãos brasileiros são piada, porque fica pingando de uma igreja para outra, e vai para outra, aqui não tá bom, eu vou para outra, aqui não tá bom, eu vou para outra, e vai ficar a vida inteira, vai gerar raiva nos filhos. Os filhos vão entender que o cristianismo que você professa, ele é obsoleto, pode ser trocado a qualquer momento, por qualquer coisa. Seu filho não vai assimilar a vida de servo de um cristão, ele precisa ver você servindo. Ele precisa ver você se dedicando ao Senhor, sendo constante e firme na obra de Deus. Você precisa dar referência ao seu filho do que é ser um servo de Cristo. E isso vai levar anos, porque ele precisa crescer vendo isso. Ele não pode crescer vendo você reclamando, falando mal. Isso é uma péssima referência. Que nós, irmãos, venhamos almejar almas e dar um bom testemunho. Que você use todos os meios decretados por Deus na sua vida para promover o evangelho. Na sua casa, aonde quer que seja. Jogando bola com as pessoas, aonde quer que seja. Fale do nome de Cristo. Precisamos pensar nisso. E o fato de estarem reunidos para orar é uma expressão importante de comunhão. Sabe o que vai nos unir, irmãos? Em comunhão? A mesma visão teológica. Por quê? Porque a mesma visão teológica, ela vai proporcionar para nós essa mesma visão da igreja. Porque a doutrina dos apóstolos, você vê como que ela está permeando e auxiliando na pregação do evangelho, inclusive numa oração. Então é isso que nós precisamos para ter comunhão. Unidos numa só voz perante um único Deus, procuram fazer a única coisa que Deus os chamou para fazer. Nomeadamente, ministrar e proclamar a obra de Deus através de Cristo Jesus. Tudo isso está enraizado em duas convicções fundamentais. Relação do Senhor-servo entre Deus e os seus seguidores. E segundo, o enfoque no cumprimento da missão fundamental para a qual Deus chamou a comunidade, que é qual? Partilhar o nome de Jesus e a obra de Deus através dele. É isso. Nós precisamos entender qual que é o nosso propósito como igreja. E o livro de Atos está nos fornecendo isso. E que Deus nos abençoe nessa jornada. Amém? Que nós possamos ser servos de Cristo. Pense nessa palavra, vai embora hoje pensando, o que é ser servo de Cristo? O que é ajuntar e não espalhar? Pense nisso, meu irmão. E que agora, ao participar da ceia, você também faça o autoexame neste sentido. Porque você foi salvo para um propósito, amado. E nós temos que buscar isso com as nossas forças. Amém?